Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Patá, presidente da UGT. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, foi um prazer muito grande estar com você e todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. Patá, o que é a UGT? UGT, União Geral dos Trabalhadores, que fará 4 anos em julho, é uma central sindical e uma alternativa importante do nosso movimento. A UGT nasceu com 2 sentimentos. O primeiro, de agregar, de unir. O movimento sindical brasileiro está dividindo, está diminuindo. Infelizmente, muitos daqueles que constroem sindicatos são com interesses pecuniários, querem dividir a área dos comerciários, a área dos metalúrgicos, dividindo por setores, no sentido de dividir a base. Isso significa diminuir a capacidade e o poder do próprio sindicato. A UGT nasceu no sentido inverso, nós vamos para agregar. Nós nascemos de 3 centrais que deixaram de existir. A antiga CGT, que era dirigida pelo Salim, a antiga SDS, dirigida pelo Alemão, e a antiga CAT, pelo companheiro Laerte. Dessas 3 nasceu a UGT. E o segundo sentimento, tão importante ou mais importante, é que nós nascemos com o interesse de quebrar alguns paradigmas. O movimento sindical tem uma preocupação muito grande com a relação capital e trabalho, o que é correto, o que é certo. Aumento salarial, questões de salário mínimo, etc. Mas esqueceu o movimento sindical de perceber o trabalhador como cidadão. Então o GT nasceu com o intuito de interferir nas políticas públicas que vão ao encontro das necessidades fundamentais da classe trabalhadora. Uma boa educação, uma boa saúde e assim por diante. Como é que isso está andando? 4 anos se passaram e qual é o porte hoje da UGT? Nós, quando iniciamos em 2007, nós tínhamos 180 sindicatos. Hoje, nós estamos beirando a 1000 sindicatos. E a todo central o território nacional? Muito, todo o território nacional. Todos os estados, inclusive o Distrito Federal, tem a bandeira da UGT fincada. Todos. E a UGT, basicamente, tem a maior parte dos seus filiados são comércio e serviços. Comércio e serviços era considerado de 2ª ou 3ª categoria por outras centrais sindicais. E nós tivemos, na realidade, com esse nascimento, a capacidade de ter uma interlocução muito mais rápida dessa base de comerciários, bancários, trabalhadores terceirizados. Temos indústria também, a indústria têxtil em Santa Catarina, a maior parte dos trabalhadores são da UGT. Nesse cenário, quais são as suas principais bandeiras referente à cidadania e na relação capital-trabalho? Quando nós nascemos com essa questão da inclusão social, nós nascemos com a percepção de que o trabalhador só vai alcançar com essas oportunidades da educação e entre outras, a cidadania, se efetivamente tiver acesso a essas questões. Nós temos na educação, por exemplo, uma situação gravíssima. Lá no Pará, nós temos o tal de jacaré. O jacaré é o aluno que não tem cadeira nem carteira, fica no chão. Como é que pode aprender uma pessoa que não tem nem os instrumentos adequados e necessários para poder ter um aprendizado? Professores ganhando pouco e assim por diante. Então, a principal bandeira e a principal atividade que nós desenvolvemos é para a inclusão social, para transformar efetivamente os trabalhadores em verdadeiros cidadãos. Por isso que tem a UGT. Quando se fala nessa relação, necessariamente se fala numa relação de negociação permanente com governos estaduais, com o governo federal, com governos municipais e assim por diante. Como anda essa relação? Olha, nós tentamos construir uma relação, pelo menos, que seja de razoabilidade. Em certos momentos nós temos dificuldades, como foi a questão do salário mínimo. Nós tivemos um problema grave com relação à presidenta Dilma logo no começo. Acertado essa questão, mesmo que foi contra a nossa vontade, a relação melhorou.
Nós temos agora uma vez por mês reunião com o governo federal no sentido de discutir os principais problemas dos trabalhadores. A questão do fator previdenciário, Convenção 58, desoneração da folha, entre outras questões. Com o governo estadual e municipal, também é fundamental essa nossa relação. Com o governo estadual, no caso de São Paulo, com o governador Alckmin, a nossa relação é muito boa, porque também nós temos dentro do governo um secretário de Trabalho originário da UGT, que é o vice-presidente, que é o Davi Zaia, um grande deputado, por sinal, e um grande secretário. E com o governador nós construímos algumas questões que eram buscadas com intensidade por nós, como, por exemplo, na área dos rurais. Então nós criamos a oportunidade de ter cursos rápidos para os trabalhadores do campo. Além disso, o compromisso do governador de comprar toda a atividade produzida pela agricultura familiar, porque existe no governo esse compromisso com os assentamentos. Conseguimos fazer com que a agricultura familiar tivesse condições de dar todas as suas atividades recepcionadas para que o governo comprasse. Isso é muito importante, muito bom, que vai manter a família no campo. Agora, essa relação com os governos, agora que se faz 4 anos, parece que vai ter um congresso da UGT. Quais serão as principais bandeiras desse congresso? Olha, nós estamos preparando esse congresso, meu companheiro Cury, já desde o começo do ano. Nós visitamos todos os estados, inclusive o Distrito Federal, fizemos plenárias onde debatemos um temário que tem as principais questões do nosso país, como essas que eu já coloquei: educação, saúde, meio ambiente, segurança pública e outras. E nós discutimos de forma intensa. E nós vamos ter em São Paulo a última plenária, que está por ser esses próximos dias, e aí no Congresso, em julho, 14, 15, 16 de julho, no Anhembi, em São Paulo, nós vamos com certeza ter a sinalização das principais teses que a UGT vai defender. Entre elas, essa que eu comentei. Do ponto de vista sindical, as principais bandeiras que nós empunhamos são redução da jornada para 40 horas, que eu tenho certeza que você deve ser um dos adeptos, imagino. Eu não disse isso. Não, imagino. A questão do fator previdenciário. Nós queremos um fim do fator previdenciário porque achamos que é um absurdo impedir que o trabalhador, depois de 30, 35 anos, tenha condições econômicas de sobreviver sem que haja um outro emprego. Se a pessoa trabalhou muito, tem toda... Isso está garantido na Constituição, a condição de usufruir um bom momento da sua vida, merecidamente. E a questão da Convenção 58, que trata das regras que serão estabelecidas, caso ela seja aprovada, nas dispensas. Infelizmente, nós temos em alguns setores, do comércio eu posso falar porque eu sou comerciário, e dispensa-se demais os trabalhadores. Custa muito para a empresa, as pessoas não percebem isso, e é muito ruim para o trabalhador, causa uma insegurança extraordinária. A Convenção 58 traz regras no sentido de impedir essa dispensa absurda que existe. Essas são as principais bandeiras. Bom, essas bandeiras, se aprovadas no Congresso, terão que ter uma interface com outras sindicais trabalhadores ou não, e depois uma aprovação do Congresso Nacional para a modificação da legislação para que elas possam vir a ser implementadas. Isso é correto? Corretíssimo. Inclusive, hoje nós tivemos uma reunião com todas as centrais já para fazermos a agenda. Então, no mês de julho e do mês de agosto, nós vamos estar diuturnamente no Congresso Nacional e nos estados, em especial para a redução da jornada. Porque quando o Congresso retornar no mês de agosto, no começo de agosto, nós queremos efetivamente criar uma grande condição para que o Congresso definitivamente aprove essa redução da jornada que você mesmo disse, que é uma situação já pedida há muitos anos, não é uma questão agora, é de muitos tempos. Em 88, inclusive, era para ser reduzido para 40 horas, mas foi feita aquela divisão salomônica e ficou em 44 horas. Nós precisamos agora recuperar aquilo que nós tínhamos há muito tempo solicitado, por 2 motivos importantes. O primeiro, vai gerar muito emprego, por volta de 1 milhão, segundo o Diese, mais até de 1 milhão. E segundo, vai permitir que o trabalhador se qualifique, que é um dos gargalos que nós estamos vivendo hoje no governo federal, municipal e estadual. Nós precisamos que todos nós e os nossos representados tenham a condição de se capacitar, que eles possam ter uma informação mais adequada para ter um Brasil, com certeza, muito mais competente. Quando se fala da geração de mais de 1 milhão de novos empregos, e nós estamos num momento em que o Brasil
está próximo ao pleno emprego, beirando seus 6 e alguma coisa de desemprego, e quando chegar a 6 será pleno emprego. Em vários setores já existe falta de mão de obra. Isso irá agravar o quadro na sua avaliação ou não? Não, porque ainda, por mais que melhorou muito as condições de mensurar a dimensão do nosso mercado de trabalho, ainda nós temos muitas pessoas na informalidade, muitas pessoas na precariedade. Então, com certeza, no mínimo, essa questão vai poder formalizar melhor a relação do capital e trabalho. Além do que, nós temos ainda, pela questão demográfica, nós temos ainda muitos jovens batendo as portas. Tá, agora, daqui para frente, vai diminuir muito, porque há uns anos passados, nós tínhamos famílias, em média, com 3,5, 4 filhos. Hoje está diminuindo para 2,5, 2,4. Mas essas pessoas que nasceram há 15, 16, 18 anos atrás, estão agora batendo a porta. Então ainda nós temos, na verdade, um déficit para a juventude muito intenso. E com certeza, num Brasil de quase 200 milhões de cidadãos, 1 milhão não é muita coisa. É muita coisa do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista proporcional não. Então nós teremos com certeza a possibilidade da inclusão desses jovens e a formalização do trabalho daqueles que infelizmente ainda estão fora desse mercado. Se a gente tivesse que fechar os olhos hoje e abrir o olho daqui a 10 anos, você acredita que a tendência da relação das empresas e dos trabalhadores será cada vez menos conflituosa ou mais conflituosas na sua avaliação? Olha, é uma coisa muito interessante, porque a nossa ótica, e eu tenho certeza que a sua também, é que quanto mais nós pudermos trabalhar de forma em parceria, claro, de forma conjunta, claro, quem está ganhando a sociedade. Claro. Mas existe muitas vezes alguns interesses que são, como é o caso dessa redução, nós estamos falando com essa tranquilidade, mas eu tenho certeza que aqueles que são empresários, que estão do outro lado da telinha, não estão nada contentes com essa minha ponderação. É verdade. Então, tem algumas questões que são conflituosas por natureza. Não que sejam contra o trabalhador. Não, lógico. Porque hoje nós temos uma invasão de produtos importados, tirando competitividade, não temos condição de concorrer, e isso vai criando um cenário preocupante na questão micro e pequena empresa. Mas, enfim, vão... Então existe, mas hoje a maior parte das questões, eu tenho certeza que nós podemos trabalhar em parceria. Todos nós, e os trabalhadores de uma forma especial, nós não queremos que ocorra essa desindustrialização que infelizmente está se apresentando. É verdade. Não queremos que ocorra que o Brasil continue importando as quinquilharias da China e fica exportando apenas commodities. Nós temos muito mais capacidade de exportar produtos agregados, nós temos muito mais capacidade de fazer com que a nossa tecnologia, que já é avançada, possa instrumentalizar a favor do nosso país. E hoje, por incrível que pareça, e eu tenho certeza que isso deve estarrecer a todos nós importamos da China, por incrível, o trilho. Nós temos déficit na nossa malha ferroviária e nós somos obrigados a importar trilho e exportamos todo o material para fazer o trilho lá na China. Quer dizer, nós exportamos os minérios, os commodities que não são caras em relação ao produto agregado e importamos produto agregado. Então, com certeza, essas atividades até nós podemos fazer com mais intensidade de forma conjunta, para que nós possamos ter um Brasil que ele já é rico, mas com oportunidade, com distribuição de renda, e que possa permitir, inclusive, o crescimento dos empresários. Só que também tem uma outra questão, infelizmente. Nós temos, muitas vezes, nos empresários ricos, e eu não sou nada contra a riqueza, deve ser, mas nós temos, muitas vezes, ele mais rico que a própria empresa. Diferente dos países ricos, onde valorizam muito mais as empresas, as instituições, e que pode dar como consequência a riqueza para os donos ou para os cotistas, no Brasil muitas vezes é o contrário. Nós enriquecemos o dono e esquecemos da empresa. Ricardo Patá, nós queremos agradecer muito a sua participação, a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, e na semana que vem nós vamos continuar essa conversa com o Ricardo Patá. Até lá! Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece.
Uma campanha SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.